E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, o dia do julgamento de Clarice chega e no meio da audiência, uma mulher entra e avisa que existe uma testemunha surpresa. Juliano, ao escutar aquilo, não gosta nada e dá um sinal para o seu advogado, que imediatamente exige saber de quem se trata. Todos ali olham em direção da porta e Maristela, ao ver a nova testemunha, ela arregalará os olhos e dirá para o juiz: "Eu não admito que o senhor aceite o testemunho dessa pessoa." O juiz, ao escutar aquilo, a encara e responde: "Escute bem, senhor Alencar. Quem deve admitir ou não alguma coisa nessa audiência sou eu." Juliano e Maristela ficam preocupados e o advogado dos Alencar se aproxima do juiz e avisa: "Desculpe o comportamento da minha cliente, mas visto que a audiência está já prestes a terminar, eu não vejo a necessidade de escutar mais uma testemunha." No entanto, naquele momento, Clarice o interrompe e implora ao juiz: "Eu te peço, meritíssimo, escute essa pessoa. Eu tenho certeza que vai se esclarecer toda a verdade que o senhor precisa saber sobre o caso da Valéria." O juiz pensa um pouco e dá autorização para que a nova testemunha entre e preste o seu depoimento. Já Basílio e Beatriz estarão naquele momento em frente à perfumaria carioca e Beatriz fala: "A gente precisa se apressar, Basílio. A essa hora, a audiência da minha mãe está prestes a terminar e a gente precisa mostrar para o juiz essa fita que vai provar a inocência da minha mãe." Logo em seguida, os dois saem no carro em alta velocidade em direção do tribunal. Isso tudo terá início no dia do julgamento de Clarice. Beatriz, Basílio e Zélia estarão na perfumaria carioca. Os três, decididos em ajudar Clarice a provar a sua inocência, eles planejam uma armadilha para Juliano. Basílio, ao olhar para as duas, explica o plano novamente. "É o seguinte, eu e a Beatriz vamos ficar na sala do lado, enquanto você, Zélia, convence o Juliano a confessar toda a verdade." Zélia o encara e responde: "Não se preocupem, que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e garanto que eu vou conseguir a confissão daquele criminoso para ajudar a Clarice." Beatriz agradece a ajuda dos amigos e Basílio, ao posicionar o gravador de áudio, ele diz: "Pronto, agora tudo que falarem dentro dessa sala será registrado naquele aparelho." Zélia, sem perder tempo, ligará para Juliano e pedirá ao vilão para se encontrarem. Juliano, que estará se preparando para a audiência, avisa sua mãe que antes de ir ao tribunal, ele precisa passar na perfumaria carioca para falar com Zélia. Maristela avisa que aquela não é uma boa ideia e alerta ao filho para não fazer aquilo. No entanto, Juliano dirá: "Na verdade, essa oportunidade é perfeita para eu fazer algo que já estava com vontade há muito tempo." Maristela, percebendo que seria inútil tentar convencer Juliano a desistir daquele encontro, ela avisa para ele não se atrasar na audiência e sai logo em seguida. E Juliano, ao ver Maristela saindo, ele se aproxima de uma gaveta e pega algo. Em seguida, ele se apressa para ir até a perfumaria carioca ao encontro de Zélia. Enquanto isso, Clarice estará entrando no tribunal e um homem do lado de fora a observa de longe. Clarice, ao chegar na recepção do tribunal, ela se aproxima de Amália e conversa com a sua advogada. A advogada avisa que conseguiu um outro advogado amigo dela para cuidar daquele caso.
Clarice estranha e diz: Mas por que isso, Amália? Eu pensei que seria você a me defender nessa audiência. Afinal de contas, eu confio em você. A advogada se aproxima ainda mais e avisa: Você não se preocupe, Clarice. Esse meu amigo é um advogado muito honesto e ele é especialista nesse tipo de caso. No entanto, Clarice notará que tinha algo a mais que a sua advogada estava escondendo. E sem rodeios, ela pergunta: Você parece estranha, Amália. Por acaso está acontecendo alguma coisa que eu deva saber? A advogada pensa um pouco e responde: Bom, eu não queria comentar nada com você por enquanto, Clarice. Até porque eu ainda não sei se é confiável. Clarice estranha e pergunta: Do que você está falando, Amália? O que é que você está me escondendo? Amália olha para os lados e, ao perceber que as duas estavam sozinhas, ela revela: Eu recebi uma ligação mais cedo de uma pessoa dizendo que tinha uma prova, algo que demonstra que o Juliano foi o responsável pelo que aconteceu com a Valéria. Clarice acha aquilo suspeito e pergunta quem era aquela pessoa. A advogada, no entanto, diz: Eu não sei. Eu só falei com ele por telefone, mas não se preocupe. Eu marquei de me encontrar com ele aqui perto e é assim que eu descobrir o que ele tem de tão importante, eu volto correndo, Clarice. Clarice fica ainda mais preocupada e a Amália continua falando: Enquanto eu estiver fora, o Rodrigues vai estar aqui no meu lugar e eu tenho certeza que ele fará tudo o que for preciso para te defender, Clarice. Eu já expliquei todo o teu caso para ele e pedi que ele ganhasse o máximo de tempo possível. Após falar aquilo, a advogada sai e Clarice escutará o delegado chamando ela e avisando que a audiência estava prestes a começar. Momentos depois, o juiz dará início à audiência. Porém, ao notar a ausência de Juliano, ele pergunta: Eu posso saber onde está o senhor Juliano Alencar? Maristela, nervosa, avisa: O meu filho está um pouco atrasado, mas ele não deve demorar muito. O juiz não gosta nada de escutar aquilo. E o advogado Tavares, que foi contratado para defender a família Alencar e acusar a Clarice, ele pede que o juiz espere alguns minutos. Porém, o juiz o encara e fala: Não, eu não pretendo esperar ninguém chegar. Eu irei começar a audiência sem o doutor Juliano, e o senhor, como seu advogado, será o seu representante. Tavares concorda, e o juiz pergunta ao advogado de defesa se ele tem alguma testemunha. Rodrigues diz que sim, e avisa ter 3 testemunhas. Porém, uma ainda não tinha chegado. O juiz, ao escutar aquilo, fica indignado e fala que ambas as partes deveriam ter mais responsabilidade. O advogado de Clarice explica que a pessoa em questão é fundamental para a resolução daquele caso e pede desculpas. Maristela, preocupada, faz um sinal para o seu advogado tentar impedir aquele depoimento. E Tavares, ao se aproximar do juiz, ele pede: Pois eu gostaria de pedir, meritíssimo, que essa tal testemunha fosse descartada, visto que ainda não chegou no tribunal. Porém, o advogado de defesa toma a palavra e responde: Eu acredito que você, senhor Tavares, é a última pessoa aqui dentro que deveria pedir algo do tipo, visto que o seu cliente ainda não está aqui também. O juiz, ao escutar os 2 advogados, ele também dá razão a Rodrigues e pede para que o advogado de Clarice comece a chamar as testemunhas de defesa. Clarice comemora e se pergunta: Mas quem será essa pessoa que o Rodrigues defendeu tanto para manter o depoimento? Será que é a mesma pessoa que a Amália foi se encontrar?
Enquanto isso, Juliano chega na perfumaria carioca e, ao se encontrar com Zélia, ele conversa e a acusa de ter roubado a sua empresa. A loira, no entanto, finge não escutar aquelas acusações e pede que ele se acalme. Juliano, naquele momento, a encara e pergunta o que ela pretendia, o chamando até ali. E Zélia responde: bem, na verdade eu pedi que você viesse até aqui porque eu tenho uma proposta para te fazer. Eu preciso que você seja o meu braço direito e se torne o vice-presidente dessa empresa, Juliano. Juliano, ao escutar aquilo, se sentirá ofendido e retruca: você só pode estar zombando da minha cara para me oferecer essa proposta. Zélia afirma que aquilo não é nenhuma brincadeira e diz: pense bem, Juliano, você pode ficar aqui ao meu lado e comandar a empresa como meu braço direito. Juliano a encara e pergunta: e eu posso saber em troca do que você está me oferecendo essa proposta? Zélia mentirá e fala que estava com saudades das noites de amor entre os dois e pede inclusive para que ele vá morar com ela. Juliano fica calado e Zélia avisa que só tem uma condição. O vilão fica curioso e pergunta do que se trata a condição. E Zélia responde: eu preciso somente saber. É simples. Eu só preciso saber com quem eu estou me envolvendo e me aliando. Por isso, eu preciso que você me diga exatamente tudo o que você fez. Juliano, ao escutar aquilo, ele não percebe que se tratava de uma armadilha. O vilão realmente pensa que Zélia ainda estava apaixonada por ele. E sem rodeios, ele diz: então quer dizer que mesmo depois de tudo que aconteceu, você é apaixonada por mim? Mas sabe que isso não me surpreende. Mas é bom que você saiba que eu nunca iria assumir uma mulher como você. Até porque a única mulher que eu amo e quero na minha vida é a Clarice. Zélia, ao escutar aquilo, ela fica preocupada que o seu plano não funcione. No entanto, Juliano, ao se aproximar, ele avisa: mas já que você tem tanta curiosidade, eu vou te contar tudo o que eu fiz. E tenho certeza que tem uma coisa em particular que você vai ficar de olhos arregalados. Zélia estranha a reação do vilão e Juliano começa a contar vários dos seus segredos. E ao terminar de falar, ele encara a loira, que estará completamente em choque, e pergunta: e então, Zélia, agora você sabe tudo sobre mim, inclusive o meu maior segredo. Zélia, nervosa, ela olha para Juliano e diz: eu sempre soube que você era um monstro e já sabia que você era o responsável pelo que aconteceu com a Valéria. Assim como eu também já sabia que foi você quem sabotou o carro do Basílio e da Beatriz. Mas eu nunca pensei que você fosse capaz de cometer um crime tão horrível como o último que você me contou, Juliano. Juliano a encara e avisa: na verdade, esse último é o meu maior segredo e somente nós dois sabemos. E nem mesmo a minha mãe sabe desse pequeno segredo. Zélia, ainda enojada com o que acabou de escutar, ela diz: eu tenho certeza que mesmo a Maristela sendo uma pessoa horrível, ela nunca teria te apoiado em algo tão desprezível, Juliano. Juliano concorda e avisa que foi por isso que ele nunca revelou esse segredo para ninguém. E Zélia, ao escutar aquilo, fica preocupada. E Juliano se aproxima ainda mais e pergunta: você sabe o porquê eu te contei todos os meus segredos, Zélia? A loira, com medo, diz que não. E Juliano revela: eu te revelei para que você entendesse
que você cometeu o pior erro da sua vida quando decidiu se colocar no meu caminho. Naquele momento, o vilão tira algo. E Zélia, ao ver o objeto nas mãos do vilão, ela pergunta: o que significa isso, Juliano? Para que você trouxe esse objeto até aqui? Juliano responde: você achou mesmo que eu deixaria você sair daqui conhecendo o meu maior segredo? Zélia fica com mais medo ainda e pede para Juliano sair de sua sala. E o vilão avisa: na verdade, eu fiz questão de vir até aqui, porque eu sabia que não teria ninguém na empresa. E agora você vai pagar caro por tudo que você fez. Zélia, que pensava estar armando uma armadilha para Juliano, não imaginava que as reais intenções do vilão era se livrar dela de uma vez por todas. Já na outra sala, Beatriz estará preocupada com a demora da conversa de Zélia e Juliano. E Basílio comenta: eu deveria ter colocado um rádio aqui na minha sala, para que a gente pudesse escutar tudo o que está acontecendo na sala dela. Beatriz concorda com o rapaz, e Basílio continua falando: o que nos resta é ter paciência, que assim que o Juliano for embora, a Zélia vem até aqui nos avisar. Porém, assim que o rapaz termina de falar, os dois escutam um tiro vindo da sala da loira. Beatriz, preocupada, pergunta a Basílio o que tinha sido aquele barulho. E o rapaz responde: esse som, eu tenho certeza que foi um tiro e veio da sala da Zélia. Os dois saem sem perder tempo e vão até o escritório de Zélia. E se assustam ao ver o corpo da loira. Enquanto isso, o julgamento de Clarice continua. E o juiz, após escutar os depoimentos de Dona Arlete e da Bia, ele pergunta ao advogado de Clarice onde estava a última testemunha de defesa. Rodrigues pede um pouco mais de tempo e o juiz avisa: infelizmente, o tempo dedicado às testemunhas de defesa termina agora. O advogado Rodrigues, ao escutar aquilo, faz uma proposta e diz: será que o senhor pode primeiro escutar a parte da acusação? O juiz pensa um pouco e responde: bom, visto que aparentemente essa testemunha é tão importante, eu vou esperar, mas somente até a última testemunha de acusação prestar o seu depoimento. E se essa pessoa que você está esperando não aparecer, eu vou encerrar a audiência sem levar em conta o seu depoimento. Rodrigues concorda e o advogado dos Alencar tenta impedir e pede para que essa testemunha seja descartada. No entanto, o juiz avisa: eu já disse que nesse tribunal sou eu quem decido as coisas, e a minha decisão já foi tomada. E quanto ao senhor, deveria estar mais preocupado em descobrir onde o Dr. Juliano, o teu cliente, está. O advogado fica sem palavras. E naquele momento, Juliano entra no tribunal e fala: senhor meritíssimo, me perdoe, mas eu me atrasei porque estava resolvendo um pequeno problema. O juiz pedirá para que Juliano entre e preste o seu depoimento. O vilão mentirá na frente de todos e dirá: bom, eu gostaria de explicar exatamente o que aconteceu. A Clarice, em uma crise de ciúmes, ela empurrou a Valéria e fez com que ela batesse a cabeça. Mas claro que isso não foi intencional, foi apenas um acidente. Clarice, indignada, chamará o ex-marido de mentiroso. E o juiz pedirá que ela se cale. Na sequência, chega o momento do depoimento de Maristela. E a vilã confirma toda a história de Juliano e fala que viu toda a cena. O advogado de acusação também chamará o Dr. Pimenta, que mente dizendo que a Clarice sempre teve sérios problemas. O advogado Tavares, ao se aproximar,
pede ao médico para explicar esses problemas. E Pimenta responde: bom, a Clarice tem alguns transtornos mentais, o que pode deixá-la irritada e paranoica, a ponto de cometer até mesmo crime. O advogado perguntará se o médico pode provar tudo aquilo. E Pimenta fala: sim, eu posso. Inclusive, já entreguei um laudo onde mostra todos os problemas da Clarice. O juiz, ao escutar aquilo, avisa: eu acabei de ser informado que o laudo já está sendo analisado e, ao que parece, ele é verdadeiro. Clarice, em desespero, grita e diz que tudo aquilo é mentira. Já o advogado de defesa pede para que ela se acalme. E, ao terminar o depoimento do Dr. Pimenta, o juiz avisa que todas as partes já foram ouvidas e, como não tinha nenhuma outra testemunha, aquele caso seria encerrado. No entanto, Rodrigues pensa rápido e, para ganhar um pouco mais de tempo, ele se aproxima do juiz e pede: meritíssimo, eu gostaria de escutar uma pessoa que está aqui no tribunal. O juiz pergunta de quem se trata e Rodrigues responde: eu estou falando do Dr. Gregório. Ele poderá atestar que a Clarice nunca teve os problemas que o Dr. Pimenta acusou a minha cliente de ter. O juiz, ao escutar aquilo, permite que o Dr. Gregório seja interrogado. E Rodrigues usa aquela ocasião para ganhar o máximo de tempo possível. E após algumas perguntas, o advogado dos Alencar perceberá que o intuito de Rodrigues era apenas ganhar tempo e pede para que o juiz acabe de uma vez por todas com aquela audiência. O juiz então olha para o advogado de defesa e avisa: o senhor já fez várias perguntas ao Dr. Gregório e eu não posso permitir que esse depoimento dure ainda mais tempo. E acredito que o médico em questão já deixou bem claro a sua opinião a respeito da senhora Clarice. Porém, Juliano avisa que o Dr. Gregório é amante de sua esposa. O juiz, ao saber daquilo, ele pergunta a Clarice se era verdade o que o Juliano acabou de falar. Já Clarice, sabendo que não podia mentir ao juiz, ela confirma o seu envolvimento com Gregório. O juiz, ao descobrir essa informação, ele avisa que todo o testemunho do médico deveria ser desconsiderado. Rodrigues, ao escutar aquilo, avisa a Clarice que a sua situação estava muito complicada e que somente um milagre poderia mudar as coisas. E quando o juiz se preparava para encerrar a audiência, uma mulher entra e avisa: me desculpe, meritíssimo, mas um homem apareceu e disse que é uma das testemunhas. O juiz, ao perceber que se tratava da pessoa que o advogado Rodrigues estava esperando, ele autoriza a testemunha a entrar. Juliano então olha para sua mãe e fala: mas quem será essa nova testemunha? Maristela, encarando Juliano, responde: não importa, Juliano. A essa altura, não tem mais nada que possa salvar a Clarice. Ela com certeza vai ser condenada. Porém, quando o homem entra, deixará todos em choque. E Maristela dirá: eu não posso acreditar que seja você. Isso não pode ser verdade. Juliano, incrédulo, olha para o juiz e fala: me desculpe, meritíssimo, mas claramente tem alguma coisa de muito errada. Esse homem não deveria estar vivo. O juiz então olha para o homem e pergunta o seu nome. E ele responde: o meu nome é Geraldo. Eu fui o ex-motorista da família Alencar. Clarice fica surpresa e o advogado Rodrigues começará o seu interrogatório. E Geraldo começa a contar tudo o que aconteceu naquela noite e acusa o Juliano de ser o verdadeiro culpado. Além disso, ele avisa que a Maristela o pagou para que ele mentisse para o delegado e culpasse a Clarice.
O juiz, desconfiado, pergunta o porquê ele mudou de ideia e estava falando a verdade. Geraldo responde: Bom, como o senhor deve saber, eu sofri um acidente e quase perdi a minha vida. Mas por sorte, eu consegui sobreviver e me escondi, já que foi a Maristela responsável por tudo. Eu tinha medo que ela tentasse terminar o serviço se descobrisse que eu ainda estava vivo. Já o advogado dos Alencar perguntará para o ex-motorista se ele tinha alguma prova de tudo aquilo. E Geraldo avisa: Infelizmente, eu não tenho como provar. Tudo que eu tenho é a minha palavra. O juiz, ao escutar aquilo, avisa que não pode levar em consideração apenas as palavras de uma pessoa que já mentiu à própria morte. No entanto, naquele momento, Beatriz e Basílio entram no tribunal e os dois garantem ter a prova que o Juliano é um criminoso. Juliano e Maristela, ao ver os dois entrando, eles ficam furiosos. E o advogado dos Alencar pede ao juiz para expulsar os dois e encerrar a audiência. Porém, o juiz, curioso para saber o que Beatriz e Basílio tinham de tão importante para revelar, ele deixa que os dois falem e manda o advogado Tavares ficar em silêncio. É então que Basílio se aproxima e, ao olhar para o Juliano, ele avisa: Eu tenho certeza que você nem imaginava, mas na verdade a Zélia tinha te chamado até a perfumaria para gravar a tua confissão, Juliano. Juliano fica preocupado e o juiz pede a Basílio que ele se explique. Basílio, olhando para todos, ele fala: Acontece que nessa manhã, eu, a Beatriz e a Zélia tínhamos planejado um modo de gravar uma confissão do Juliano para provar a inocência da Clarice. Mas acontece que enquanto eu e a Beatriz estávamos no escritório, a Zélia ficou a sós com esse monstro na sala dela e ele atirou nela. Todos ficam em choque e Juliano negará aquela acusação. Já Beatriz, ao se aproximar do juiz, ela avisa: A gente gravou tudo o que aconteceu e inclusive gravamos todos os crimes que você confessou para a Zélia. Juliano fica assustado e o juiz pedirá para escutar a gravação. Será então que o advogado Rodrigues dará o play em uma caixa de som e todos escutarão tudo que o Juliano falou com Zélia. Na conversa, Juliano confessa ser o responsável pelo que aconteceu com Valéria e também vários outros crimes. E o que choca a todos é o fato do Juliano ter confessado na gravação que foi ele o responsável pela morte do seu pai. Maristela, sem acreditar, pergunta ao filho o porquê ele tinha feito aquilo. E Juliano responde: Mamãe, esse era o único modo que tinha para que eu me tornasse o presidente da fábrica. O juiz, ao escutar tudo aquilo, ele decreta imediatamente a prisão do vilão e fala: Bom, está claro que foi o Juliano Alencar o responsável pelo que aconteceu com a Valéria e por vários outros crimes, além do fato de ter tirado a vida dessa mulher chamada Zélia. Por isso, eu o condeno a 100 anos de prisão. E claro, a senhora Clarice vai estar livre de qualquer acusação. Agora, deixem uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem aquele like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.